como há um ano atrás, a gente falou assim sem microfone, não sei quantos de vocês lembram, mas vamos lá. Para mim é uma honra, um prazer, eu gostaria de agradecer ao Provete pelo convite, eu me sinto plenamente honrado em fazer essa palestra de abertura desse importante evento. E eu gostaria de honrar a quem nos honra, né? Então, por favor, próximo. Eu acho que a pergunta não poderia, dentro de um encontro de filosofia, nós não poderíamos ficar sem questionamentos, sem perguntas. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é na primeira pessoa. O que é que eu estou fazendo aqui? E que cada um de vocês poderia também fazer essa mesma pergunta, na primeira pessoa. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou melhor, no coletivo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, dentro desse questionamento, falha técnica, sem problema. Dentro desse questionamento, a primeira pergunta que deve ser feita é: vamos questionar o palestrante. O que é que esse palestrante está fazendo aqui? Porque os que me conhecem sabem que eu não sou da área de humanas, eu sou engenheiro. E o que é que o engenheiro está fazendo na área no segmento, no encontro de filosofia? Então eu gostaria de levantar alguns aspectos. Por que eu estou aqui? Primeiro, eu não sei quantos colegas são da área de ciências exatas, da terra, da saúde, mas nesses eventos, nessa formação, nessas áreas das engenharias, da biologia, da estatística, da agronomia, nós trabalhamos pesquisa, nós desenvolvemos pesquisas, e um dos fatores metodológicos é aquela história de aceitar H1 ou rejeitar H0. Quem é da área sabe o que eu estou falando. E essa história vem de um processo metodológico do Popper que nós iremos abordar aqui ao longo dessa fala. O segundo aspecto, por que eu estou aqui como palestrante, é porque, como pesquisador, e agora como doutor, eu gostaria de voltar, eu gosto muito daquela história do significado do doutor. Ele é doutor em filosofia, o PhD, né? Doutor em filosofia, porque nós aproveitamos esse momento do doutorado para fazermos algumas reflexões. Então eu peguei engenharia hidráulica, água, peguei engenharia agronômica, terra, e juntei as duas no processo de irrigação. Então minha área, eu sou professor de irrigação. É interessante porque a irrigação, a cultura quando é irrigada, você produz mais e blá, você tem que alimentar o mundo, etc, etc. E nós chegamos à conclusão que as áreas irrigadas beneficiam e favorecem quem já detém o poder. Não é estranho a gente querer desenvolver irrigação e todo o carreado de irrigação ser voltado para quem já detém o poder? Então isso mexe com a gente mesmo, e eu comecei a trabalhar esses conceitos filosóficos. O que é que eu estou fazendo como engenheiro de irrigação? Mas eu não poderia deixar de destacar uma terceira razão pela qual eu estou aqui. Eu estava brincando, cadê a professora Adnilra? A professora Adnilra, ela é responsável, e eu disse isso para ela hoje, por eu estar aqui. Esta professora confiou no professor Frederico para ministrar aula de metodologia científica na pós-graduação do Instituto Federal do Paraná. E é interessante, eu ministrei a aula de metodologia e vieram outras pós-graduações, e daí passei a ministrar aula de metodologia para graduação, e eu ministro aula de metodologia para massoterapia. E a primeira aula é exatamente isso: o que é que o engenheiro está fazendo no curso de massoterapia, ensinando metodologia. E nós temos assim encontros maravilhosos, aprendizados maravilhosos. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Pode passar? Poderíamos questionar o palestrante. Eu acho que os argumentos são esses. Próximo. Mas também nós poderíamos estar questionando a cidade de Assis, do ponto de vista externo, exógeno, e do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, talvez esses questionamentos pudessem prevalecer. Poderíamos menosprezar a cidade
Por exemplo, por que não faz um evento dessa magnitude numa cidade maior? Ora, por que não faz esse evento em Umuarama, em Londrina? Por que não em Curitiba? Porque nós queremos ousar. A CIS está querendo ousar em firmar como centro de pesquisa toda a área que venha discutir filosofia e ciência. Mas é interessante, esse é um assunto externo, de quem está de fora. Por que a CIS? Mas de repente temos um questionamento interno. Quando na verdade eu não sou daqui, mas eu estou apenas querendo supor que às vezes os nossos espaços não são cedidos porque temos atendimento ao aluno. E atendimento ao aluno diante desse cenário, talvez seja muito mais importante a ocupação das aulas, das salas de aula, para um evento dessa natureza. Próximo. Mas nós queremos ousar, porque nós poderíamos estar aqui falando tantas coisas, mas nós ousamos em querer fazer. Nós queremos afirmar que dos 25 campi do IFPR, a CIS hoje é referência. Nós queremos afirmar e ousar dizer que dos 399 municípios do estado do Paraná, o município de Assis Chateaubriand é referência, e é por isso que nós estamos aqui. E ao afirmarmos isso, nós queremos parabenizar os colegas de outros campi do Instituto Federal que vieram colaborar, mas principalmente os colegas de outras instituições, de outros estados que vieram enriquecer. Nós queremos ousar em fazer a diferença. Então vide, não essa palestra, mas vide as oficinas, vide as palestras, vide os minicursos que serão ofertados nesse momento ímpar por esses próximos 3 dias. É por isso que nós estamos aqui. Próximo. E eu fui convidado para falar das ciências humanas e tecnologias sociais. E não poderíamos deixar de questionar que o IFPR hoje, infelizmente, anda na contramão de uma tendência nacional. E o que é isso? Nós precisamos entender o que é isso. Existem pela CETEC 41 times, 41 corpos semelhante ao Instituto Federal do Paraná. São 38 institutos federais, são 2 Cefetes que não quiseram migrar para o Instituto Federal e uma escola centenária no Rio de Janeiro, Pedro II. Então, essas 41 entidades, vamos chamar de 41 institutos, definem coletivamente o pensar tecnológico de ensino médio, técnico, tecnológico e, quiçá, pós-graduação, mestrado e doutorado. E o que a gente sente é que existe um pensar coletivo dos 40 demais institutos federais buscando uma identidade própria, buscando um pensar em um único norte. E às vezes o IFPR fica a par dessa questão. E quando eu falo do IFPR, eu não estou falando mal do IFPR. Eu pertenço ao IFPR, sou servidor do IFPR, e eu gostaria que o IFPR inserisse nesse contexto. Por exemplo, uma das grandes falhas ou manias do IFPR é dizer assim: nós não temos isso porque somos novos. E quando somos novos, eu não aceito mais essa expressão de somos novos, porque nós já passamos de mais de meia década de existência, e quando nós passamos de mais de meia década de existência, a gente não pode ficar alegando que somos tão novos assim como instituição. Quer alguns exemplos? Próximo. Recentemente, a rede CETEC fez um levantamento, um mapeamento das ações de todos os institutos federais. E uma das perguntas era: quantas revistas os vossos institutos produzem? Quantas revistas científicas tem nos vossos institutos? Para que dê visibilidade às pesquisas, à extensão. E pasme, o Instituto Federal do Paraná respondeu na planilha nacional dizendo o seguinte: nós temos 0 revista. Ou seja,
Federal do Paraná não teve, qual outra palavra que eu dizia, pachorra, de dizer, vamos pegar a revista científica desse grupo de pesquisa do DACIS e vamos pelo menos divulgar em cenário nacional que temos uma revista. Mas ela respondeu no quadro nacional de tabulação de que o Instituto Federal do Paraná não tem sequer uma revista científica, quando todos os demais institutos têm revistas científicas para externalizar as pesquisas que são feitas por nós docentes, nós discentes. Né? Quer mais outro exemplo? Próximo. Quantos programas de mestrados o Instituto Federal do Paraná oferta? Então eu falei que são 41 institutos federais. 40 mais IFPR. Os 40 demais institutos federais já passam de 50 programas de mestrado. Quantos programas de mestrado o Instituto Federal do Paraná tem? 0. Fazer uma coisinha aqui. Qual é o lugar mais distante que vem na tua cabeça? Acre. Não, tem lugar mais longe que Acre. A professora Denira talvez diga Amapá, né? Mais longe do que Amapá, para mim, é Roraima. Então, se você pegar o Instituto Federal de Roraima, o Instituto Federal de Roraima oferta, que é tão novo quanto o Instituto Federal do Paraná, o Instituto Federal de Roraima oferta mestrado para a sua sociedade. E nós insistimos em dizer, nós não temos mestrado, num dos estados mais ricos da federação. Aí alguém vai dizer assim, não, mas nós submetemos 4 programas de mestrado para que a CAPES analise. As coisas não são submissão à CAPES, ela tem que nascer, ser gerida, ser discutida, não de cima para baixo da reitoria para os campos, mas o inverso, dos campos para a reitoria. Tem que se criar um núcleo, tem que se criar grupo de pesquisa, tem que se criar revista, tem que se criar demandas. Quer ver outro exemplo? Quantos refeitórios nós temos nos 25 campos espalhados do IFPR pelo estado do Paraná? 0. Nós temos uma colega de Campo Largo cujo marido foi para o Instituto Federal do Pará, mas não Belém, para o interior. Aí encontra refeitório gratuito para os alunos. Mas nós poderíamos estar falando aqui de vários exemplos. Por exemplo, nós temos servidores, nós temos técnicos administrativos que, se quiser pesquisar, tem que pesquisar fora da sua carga horária de trabalho, porque o Instituto Federal do Paraná não reconhece como atividade de pesquisa promovida pelos técnicos administrativos como algo de interesse do seu instituto. De uma discussão nacional, se técnico administrativo tem direito a bolsa pesquisa e bolsa extensão. O Instituto Federal do Paraná não está discutindo sequer isso. Então entende quando a necessidade de tratarmos ciência, essa ciência humana, associada à tecnologia, que reflita para o benefício da sociedade, questões pontuais dessa natureza. Próximo. O IFPR com mania de dizer que somos novos. Nós não fazemos nada porque somos novos. Então tá bom. Assuma uma hipótese que a CETEC diga para uma escola de 50 anos, o Instituto Federal de Pernambuco, que agregou algumas escolas agrotécnicas, pegue para uma escola de 100 anos, a escola Pedro II, e pegue o Instituto Federal, que tem 5 anos, 6, 7, e diga assim, tabule os seus egressos. Onde estão? Quem são? Quantos são? Concordo que era muito mais difícil a do Pedro II resgatar documentos de mais de 100 anos. O Instituto Federal de Pernambuco, resgatar informações de mais de 50 anos, muitos morreram. Então tá bom, pega esse instituto novo, que é o IFPR, e nós precisamos saber aonde estão os nossos egressos. Quem são? Quantos são? Aonde estão? Como estão? E não existe sequer uma ação, uma política institucional de registro e acompanhamento desses egressos, ou seja, de vocês quando se formarem. Nós precisamos disso, nós precisamos criar essa cultura. Próximo. Então, não sabemos com o Instituto Federal e não nos importamos com os egressos, quantos formamos,
onde estão, como estão, porque nós não temos essa política institucional implantada dessa questão da importância dos egressos. Próximo. Instituto Federal do Paraná, eu usei um termo assim do filme Perdidos na Noite, porque dá sinais de que as coisas, por falta dessa instrução ou dessa política institucional, as ações não são construídas, são pipocadas. Por exemplo, houve o primeiro encontro de formação dos coordenadores de cursos de licenciatura. Eu acho que docentes ou coordenadores aqui de Assis devem ter participado desse evento. Mas esse evento foi em abril, mês passado, abril. E neste evento de formação dos coordenadores de curso de licenciatura, houve a afirmação das garantias dos programas dos institutos federais, entre eles o IFPR. Em abril se disse isso: nós garantimos todos os programas. E no mesmo mês de abril, do mesmo ano, em abril, me solta um documento, que já a gente vai falar dele nos próximos slides, desconstruindo bolsas, valores, parcelas. Como é que o Instituto Federal garante, afirma a garantia das suas políticas, e no mesmo mês, do mesmo ano, pode passar, desconstrói essas ações? Então, vídeo comunicado PROENS DAS 01/2016, que apresenta a redução do valor de bolsa, do número de prestações dessas bolsas que o aluno tem que receber e do próprio número de bolsas. Eu não sei quantos de vocês já estão sabendo disso, mas acabou de sair no mesmo mês de abril, finalzinho, acho que 31 de abril, um comunicado, 30 de abril, um comunicado dizendo exatamente isso: olha, em função da política tal, vamos ter que reduzir o valor da bolsa de 350 para 290, era 7 parcelas, passou para 6, e o número de bolsas a ser ofertada também enxugou. Então, por um lado, afirma-se as garantias, por outro, reduz-se essas garantias. Próxima. Então, desculpa aí o texto, né? Eu me posiciono quanto a esse comunicado e digo o seguinte: eu, Frederico, entendo que deveria ser uma retificação do edital e não um comunicado. Esse comunicado PROENS DAS 001. Há também a falta de quem assina esse documento. Porque quando você não assina um documento, você se esquiva da responsabilidade. Então foi o reitor que baixou. Não, o reitor não. Deve ter sido o pró-reitor. O pró-reitor disse: não, minha assinatura não está aí, deve ter sido um diretor. Ou seja, você não assume a responsabilidade institucional das decisões que estão sendo tomadas. Então há também a falta de quem assina o documento e um lapso temporal significativo, pois o documento afirma que o contingenciamento foi definido pelo governo federal durante a publicação dos editais das bolsas e auxílios estudantis. Porém, os editais foram publicados em 13 de março, ou seja, 1 mês e 12 dias antes desse comunicado. Terceiro item, com relação a uma crítica a esse descompasso. Também seria interessante o comunicado informar os atos do contingenciamento, pois proporcionaria para professores, coordenadores e alunos uma maior transparência e fundamentação. Olha, fomos obrigados a fazer isso, por isso. Mas a nossa crítica próxima não se limita aí. Eu não sei, os docentes aqui da noite para o dia foram acordados, sobressaltados, dizendo que agora a moda é um tal de RAP. Precisamos definir RAP, precisamos aumentar o RAP. RAP é relação aluno-professor. Mas por que da noite para o dia temos que desesperadamente aumentar o RAP? Porque precisamos de alunos. Não, nós não precisamos de alunos. O RAP existe para aumentar grana. Nós precisamos captar mais recursos do MEC, e para captarmos mais recursos do MEC, nós temos que inchar as nossas salas. Sabe o que aqui está acontecendo?
Na verdade, como falta de uma política institucional, eu não botei a sigla aqui porque ficaria assim, CAG, correndo atrás da grana. Porque no fundo o que nós queremos é grana. Então, o que é que acontece? Eu não sei a realidade daqui do Campus Assis. Muito obrigado. Bendita Santa Cláudia que trouxe água. O que a gente está encontrando colegas pelos campos, inclusive eu sou do campus Curitiba e a gente está fazendo isso, abre curso de FIC desesperadamente. FIC concomitante, FIC subsequente, FIC qualquer coisa, além das especializações.